Olá, pessoal. Sou o Diego Dias. Na entrevista de hoje, no podcast de hoje, chamei o Lucas de Souza. O convite do Lucas veio após eu acessar o canal dele, Souza XX ou Souza XX, não sei como o Lucas gosta de falar, que era como eu gostaria de ter aprendido Ansible, um vídeo sensacional. Depois o segundo vídeo era como eu gostaria de ter aprendido Terraform, um outro vídeo incrível. E eu percebi que eu e o Lucas tínhamos amigos em comum, né? Então, intercedi lá pro Ricardo Logan, que é um amigo nosso em comum, e aí o Lucas topou, né? Lucas, seja bem-vindo. Hoje falaremos sobre DevOps, sobre a função de SRE. Há uma transformação na nossa função de técnico de rede, técnico de infraestrutura que está em andamento. Eu acho que o Lucas vai acrescentar bastante, e eu estou muito feliz por você ter aceitado essa conversa. Eu queria que você se apresentasse e, no meio da sua apresentação, nos contar como você foi parar na Estônia. Fala pessoas, tudo bom? Meu nome é Lucas, o prazer é meu estar aqui hoje falando com você, Diego. Fiquei muito feliz também com a ligação do Logan, foi um prazer falar com ele, né, de novo. E falar um pouco da minha história, então, eu comecei como stag de sysadmin lá no IG, quem é velho sabe aí, Que quem já legal, usou o cara. IG. Já usei muito. E eu tive a oportunidade lá no Stag de conhecer umas pessoas muito feras, tanto em Linux quanto em programação. E eu também estava numa época, né, num período de transição. Então, eu cheguei a colocar hack lá no servidor físico do IG, vi como estava configurada a rede lá, a gente tinha os switches, a parte toda padrão, né, de uma infraestrutura física. Eu tive todo esse conhecimento mais de Linux, de como fazer backup, de como instalar alguma aplicação, de como subir o Apache, etc, etc. Mas, quando eu estava estagiando lá, eu vi todo aquele buzzword, né, todas aquelas palavras de não, a gente tem que migrar para a nuvem, a gente tem que ir para a nuvem, todo mundo está indo para a Amazon, essas coisas de Amazon, GCP, o que é isso? E isso me intrigou muito, sabe? Como eu estava estagiando, para mim era tudo novo, eu comecei também a fuçar. E depois que eu saí do IG, eu tive também oportunidades em outras empresas de estudar um pouco mais sobre Docker, de estudar um pouco mais sobre Terraform, Ansible, e isso para mim foi muito interessante, porque eu acredito que eu tive a oportunidade de surfar algumas ondas muito legais. Na minha Sim, visão, a Amazon, né, a cloud, mudou completamente o cenário do nosso trabalho de hoje em dia, assim como o Docker mudou completamente o cenário de como a gente empacota e faz o deploy de aplicações, e assim como o Terraform também está ajudando muito nessa parte de como que você vai configurar a sua infraestrutura e gerenciar ela, né? Então, eu venho me melhorando, estudando mais essas ferramentas, mas eu sempre digo que as ferramentas em si não importam, o que importa é o conceito por trás delas, legal. porque ferramentas vêm e vão. O Docker teve toda aquela polêmica de começar a querer que você tivesse subscription para conseguir utilizar alguns serviços, já começou a ter um buzz, já começou também a ter outras pessoas falando, vamos então migrar para o Podman, vamos migrar para outros, né, Containerd, que também foi feita pela Docker, né, mas ferramentas vêm e vão. Então, o que eu acho interessante nessa nossa área são os conceitos e por que estamos aplicando eles. Sim, sim, legal. Ô, Lucas, mas assim, bacana, eu achei legal. A gente. Eu trabalhei muitos anos como administrador de redes, né? Quando a gente começa a trabalhar com redes, nós podemos seguir vários caminhos, né? Temos desde o profissional especialista até o profissional generalista, né? E essa migração, né? As empresas que passaram por transformação digital, os profissionais que estavam nessas empresas
né? Alguns que conseguiram entender o que estava acontecendo, surfaram essa onda, né? Outros que não estão em empresas que estão participando, são puramente, o negócio não está no digital ainda, não tem essa visibilidade, infelizmente, né? Então, eu percebo que temos dois mundos, né? Existe aquela conversa do que ia acontecer com os administradores de rede, vai acontecer isso aqui, né? Então, teve gente que entendeu, fez movimentação de carreira, né? Conseguiu entrar em empresas que sabem transformação, e teve pessoas que mantiveram naquela empresa que não aconteceu. Então, para uma parte dos profissionais, esse é o futuro, esse é o presente, né? Esse é o presente, né, que está acontecendo. Para outra parte, não aconteceu, não é bem assim, né? Isso ainda é um futuro distante. Então, tem empresas que que fornecem serviços, né? Que já entenderam isso, estão lá, e aí criou-se dois mundos, né? E esses mundos estão cada vez mais separados, né? Eu te fiz até uma pergunta antes, assim, eu acredito que não seja fácil encontrar profissionais com esse perfil, né, de SRE. Eu queria que você, se pudesse, tivesse a gentileza, explicar para a gente, né? Hoje você trabalha como um CRE, né? Me explicar para a gente o que faz um SRE e o que difere, né, do CRE de um sysadmin, por exemplo. Tá, E não legal. esquece de falar como você foi para aí, porque eu acredito que é uma coisa interessante para a gente estar aqui no Brasil, né? Existem muitas empresas que estão pagando em dólar, contratando e até levando. E para quem tem interesse disso, entender o quão importante e escasso, né, esse profissional é no mercado, tá? Com certeza. O SRE, o termo, né, Site Reliable Engineer, em inglês, seria um profissional que pensa na resiliência do serviço, seria mais ou menos isso, em tradução livre. Foi cunhado pelo Google, mas antes de eu explicar Legal. o SRE, eu quero explicar a cultura DevOps. A cultura DevOps veio muito desse nosso mundo que a gente está acostumado, que é exatamente como você falou, existem algumas empresas que quiseram ir para a cloud, e outras ficaram mais no mundo físico. E tem uma coisa que é importante falar, não quer dizer só porque a empresa está no cloud que ela é evoluída. Também você pode tratar a sua cloud do mesmo jeito que uma empresa trata uma infraestrutura normal, né, mas isso é outro assunto, a gente pode tocar isso depois. Mas o que veio com essa cultura, né? Então, na nossa área tem sempre aquela coisa do tipo, o RH quer contratar DevOps, mas não tem como contratar DevOps, porque DevOps seria uma cultura. Então, o que significa, né? Então, tempos atrás, antes de ter cunhado esse termo, existia silos, que era o silo de desenvolvimento e o silo de operação. O silo de desenvolvimento ia tentar ficar atualizando o serviço toda hora, então, queremos lançar uma marca nova, tem que estar o site com a cor azul. Tá bom, então vai lá o dev, vai desenvolver o site na cor azul, e vai chegar, vai empacotar as mudanças que ele fez, num jar, num WAR, qualquer coisa, e vai chegar para a produção, falar, ô produção, beleza, então, ó, tem uma nova aplicação aí para tu, toma, filho é teu. Aí a operação ia ter que pegar isso, ia ter que tentar instalar no servidor, ver se não ia dar nenhum problema, e muitas vezes dava problema, e quem era acordado era a operação às 2 da manhã. Então, o que acontecia? Acontecia sempre uma discussão entre essas duas áreas, porque Dev queria lançar novas coisas e Ops queria manter como está, porque ele não queria ter problema no final do dia, né? Então, a cultura DevOps, ela veio para tentar diminuir esse gap que tem esses dois silos. Então, seria fazer com que os devs tenham mais conhecimentos de operação e o pessoal de operação tenha mais conhecimentos de Legal. desenvolvimento. O cargo SRE, que foi cunhado pelo Google, eles falam no livro dele que foi o acontecimento de você pegar um desenvolvedor e colocar ele para administrar uma infraestrutura. Então, misturou essas coisas. Então, você pega um dev e fala, beleza, agora você tem que gerir essas máquinas aqui. E aí eles começaram a injetar automação, várias coisas. Uma coisa que é legal também realçar é que, às vezes,
quando você vem mais de redes, quando você vem mais de sysadmin, às vezes você fica com esse temor quando uma pessoa, como eu estou falando, SRE, é dev, então não é para mim, não dá. Eu não sou dev, não sei programar, putz, que pena. Legal, Lucas, mas não é para mim. E é mentira, porque eles também, o Google já lançou alguns outros artigos que eles já verificaram padrões que existem ótimos SREs que vieram com background de dev e existe ótimos SREs que vieram com puro background de ops, de sysadmin. E aí você vai melhorando, Legal. tunando essa pessoa. Então, o meu conselho nisso seria que, sim, você eventualmente vai ter que aprender a automatizar alguma coisa, mas o automatizar para uma linguagem de programação tipo Java tem um espaço monstruoso aí, mas se você tentar automatizar suas coisas, criar scripts na linguagem que você souber, você já está caminhando em direção a isso. Então, acho que isso que é interessante ficar. E só Legal. para não finalizar minha frase esquecendo da Estônia, né? A Estônia, para mim, foi um achado. Eu tenho um grande amigo meu aqui também, que ele veio também há uns 2 anos atrás. Ele foi primeiro para a Polônia e depois ele veio para cá, o Rabelo. Ele teve toda essa mudança de vida. Ele que foi o desbravador, né? E aí eu tava no Brasil, já tinha começado também a pingar algumas vagas para mim. Eu já estava trabalhando em uma empresa remoto, numa empresa canadense. E aí começou a ter algumas divergências com o jeito que eu acreditava que o Brasil estava sendo gerido, com algumas coisas, e eu falei, por que não, né? Aí eu comecei a mandar algumas vagas, existem muitas vagas em Portugal, na Nova Zelândia, mas a Estônia era um lugar tão diferente, tão inóspito, eu nunca tinha pensado na minha vinda, que eu ia vir para cá. Eu falei, eu vou aplicar para lá e ver o que acontece, sabe? E aí acabou que eu vim. E uma coisa que eu posso também falar para os profissionais no Brasil é que está muito escasso. Em tudo que é lugar, está escasso esses profissionais. Então, se você tem um conhecimento mais de Ops, usa um pouquinho do tempo para estudar um pouco de desenvolvimento, tenta dar uma estudada para entender o que é essa cultura DevOps, para tentar conectar algumas coisas, sabe? É muito difícil passar uma receita de bolo aqui, sabe? De tipo, se você aprender Git, Terraform, Ansible e Kubernetes, você está feito. Existem vários caminhos para chegar, mas eu acho que o que é interessante é tentar chegar nele, sabe? Eventualmente você vai chegar de um jeito ou outro. Legal. Obrigado por compartilhar dessa parte pessoal, né, de você estar na Estônia. Cara, eu fiquei doido por fazer essa pergunta, porque você vai lá, né, a gente reclama muito que, só para descontrair, a gente reclama muito, pô, os americanos sabem a diferença entre Brasil e Argentina, cara. Aí você vai falar Estônia, você fala, meu Deus, cara, deixa eu olhar no mapa lá. Faz divisa com a Rússia, né, perto da Finlândia, culturalmente está se adaptando legal, como é que tá isso, cara? Você... Olha, tá sendo uma coisa muito engraçada para mim, porque eu cheguei no inverno. Então, um brasileiro que tem sol toda hora, eu vim para cá e agora, tipo, no pico do inverno, o sol nascia às 10 da manhã e às 3 da tarde acabou, não tinha mais sol. Caramba. Então, para mim, tá sendo uma experiência, Hum. tipo, eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Só que, assim, os pontos muito bons da Estônia é que a Estônia ela é muito organizada, ela é um dos primeiros países que se digitalizou completamente. Depois Que do, legal, hein? depois que caiu a União Soviética, os estados, né, que foram dominados, começaram a pedir independência de novo, que são os bálticos, né? A Finlândia não era da União Soviética, mas está perto, né? Só para alguém tentar se localizar aí no globo. Eles viram o estado falido e eles falaram, beleza, eu não tenho mais toda a Rússia, né? Quem geria a Estônia na época voltou para a Rússia e deixou um estado falido e sem organização. Então, pelo que eles me contaram aqui, eles usaram desse momento para tentar automatizar tudo que dava. Então, aqui é bizarro, eu tenho uma carteirinha, eu tenho um ID, né, um RG, e com ele eu faço tudo, eu me autentico em todos os sistemas do governo, Legal, eu hein? faço tudo, é muito legal. Já simplifica a vida do cidadão, né?
É uma coisa que me incomodava um pouquinho também no Brasil, é que a gente gosta de uma burocracia, né, e a gente sabe por quê, né. Sim. E aí, e o idioma, cara, como é que tá isso aí? O idioma é engraçado, mas assim, eu estava com um pouco de receio, porque aqui eles têm o estoniano, que é só falado por eles, e a Estônia é um país de 2 milhões de pessoas, menos que isso, sabe. É menos que talvez um bairro de São Paulo, às vezes, sabe. Uhum. E e eu estava com um pouco de receio de estoniano, aqui eles falam estoniano-russo. Só que quando eu cheguei, eles falam inglês melhor que a gente, sabe, melhor Legal, legal. que muito playboy que ficou fazendo, escolinha Escola, de né? inglês, os caras uma coisa que me espantou, sabe, a Que educação legal, deles cara. desde o começo é muito forte. Então isso para mim tá sendo bem tranquilo. Legal, muito, muito legal ouvir isso, assim. Fico orgulhoso de ver brasileiros, né, cara, sendo convocados para trabalhar, né, tendo aptidões para trabalhar em outros países e ajudar a construir, né, a história do país, né. Muito legal isso, cara. Por isso que eu queria que desenvolver um pouco mais sobre isso. Legal, cara. Agora, o que que eu queria te perguntar, Lucas? Se o cara ele é um sysadmin, tá? E aí ele tá querendo fazer essa migração, né? Ele entende que ele pode ter um potencial e que ele quer ganhar um salário melhor, né? Quer crescer. Você tem alguma dica de caminho e ferramentas ou linguagens que ele pode estudar de uma forma um pouco mais sistemática, assim, pô, cara, vai por aqui, tenta se habilitar em vagas em empresas assim, cola em tais grupos de pessoas, porque assim, eu percebo que você foi muito safo, né? Você é novo ainda, isso, algumas coisas já são naturais para você, né? Então a gente tem esses silos que você citou mesmo, né? Você tem alguma dica para dar até para movimentação de carreira ou estimular aquele que já está bem consolidado, ele tem um bom salário na carreira dele, mas ele quer estar preparado para os próximos 10, 15 anos, né? Ó, é fácil até dizer isso da parte de sysadmin, porque se o sysadmin ele é bom, ele é preguiçoso. E se ele é preguiçoso, ele sabe automatizar alguma coisa. Então, muito dessas ferramentas que hoje estão aqui no mercado, tipo Ansible, Chef, Puppet, eles vieram por causa desse problema de administrar máquinas. Então, antes a gente tinha, e isso também em redes, né? A gente cria alguns scripts, no mundo sysadmin seria mais em Bash, né? Você criaria alguns scripts para fazer o backup, instalar um novo pacote, fazer alguma coisa. E Eu, com esse problema, né, com esse problema de ficar executando esses cookbooks toda hora, começou a surgir outras ferramentas, né? Então começou a surgir o Puppet, começou a surgir o Chef e o Ansible. Hoje eu recomendaria as pessoas aprenderem bastante Ansible, porque o Ansible ele se tornou um padrão assim em automação de instalar pacotes, de configurar o host. Então isso casaria muito bem com o trabalho de um sysadmin que já tem hoje. Então, ao invés de ele ficar automatizando com algum script que ele tenha, se ele conseguir passar isso para Ansible, ele já vai ter um leque maior de vagas no mercado, sabe? Então, isso, às vezes, acaba ajudando ele a dar os passos, né? legal. O Ansible, as empresas é, têm um maior uso dessa plataforma nas empresas que você passou. O Ansible é a melhor forma de ele conseguir entrar, né? O Puppet e o Chef, eles são ainda muito relevantes. Existem várias empresas grandes que utilizam, porém, o Ansible ele é muito mais simples de começar. Só para eu dar uma diferenciação entre eles, o Ansible ele não tem um agente, ou seja, o Puppet e o Chef, você precisa instalar um agente deles lá no servidor, e esse agente vai fazer checks na máquina para ver se a atualização minha está na última versão, a minha página está na última versão, ou a pessoa X tem o acesso que deveria ter. O Ansible ele não tem agente, então ele é como se fosse toda vez que você executa o Ansible, ele vai fazer esses checks, né, do tipo, o fulano tem permissão? Tem. A versão tá certa? Tá. A página tá instalada? Tá. Só que ele não tem um agente lá instalado. Então,
eu diria que a curva de aprendizado é muito mais fácil. Porque, assim, no Legal. Puppet, no Chef, você tem que meio que entender a linguagem dele. No Ansible, não. Se você estiver entendendo como que funciona um YAML, você consegue configurar o Ansible de um jeito mais fácil. Então, eu acredito que é uma porta de entrada mais fácil. Acredito também que você consegue, acho que a base de conhecimento na internet, ela é maior com Ansible, estou certo? Eu acho que a comunidade acabou abraçando mais o Ansible porque ele também foi escrito em Python. Entendi, Então, entendi. era mais É, fácil de fazer modificações, módulos e etc. eu cheguei a comprar alguns cursos na Udemy, encontrei também, meu mundo é mais de redes, né, voltado para equipamentos de rede. Dentro do material da Cisco, aquele material CCNA, aquele grandão lá atualizado, eles já tem um capítulo, né, para automação e programabilidade. E eles citam exatamente o Ansible, o Chef e o Puppet, né? Apesar de ser só teórico, né, ali é um caminho para a galera seguir, entender para onde está o mercado, né? É, legal. E aí, uma vez que o cara estudou para Ansible, você indica mais uma outra plataforma? Quais grupos ele deve se vincular? Quais comunidades? Qual é o tipo de empresa que ele deve procurar para poder desenvolver essa habilidade? O que você Olha, sugere? é, é bem legal isso daí. Outra coisa que eu iria sugerir também, o pessoal que está querendo ir mais para DevOps Engineer, SRE, uma coisa mais do tipo, é também para dar uma estudada na teoria do Docker, o que que o Docker, para que o Docker serve. Eu posso dar Legal. algumas palavrinhas. Hoje, o Docker, ele se tornou o principal empacotador de código que tem no mercado. Porque antes a gente pensava, minha aplicação em Java aqui está um ponto .jar, ou eu vou fazer um ponto .war, aí eu vou subir na máquina por um FTP, aí lá eu vou instalar, eu vou executar as coisas, etc. Né? No caso do Docker, isso mudou tudo, porque você consegue fazer todas as instalações que eu te falei e mandar para um servidor remoto que vai executar o Docker. E ponto. Não tem mais configuração, não tem mais nada, sabe? Eu subi um pacote, né, que seria eu subi a imagem do Docker para algum lugar e executo. Acabou. Então, isso é uma coisa também que é muito interessante, que o mundo está migrando para isso também, para essa Legal. parte de... E o que eu poderia recomendar para todo mundo é o Linux Tips, né, do meu amigo do Jefferson. Muito bom, Então, cara. o Muito Linux bom. Tips o Jefferson Ele é é uma pessoa descontraído, ele é muito, descontraidão, cara. Toma cerveja, né? Você tá ali do e ele é uma pessoa cara, muito amável, ele é uma pessoa muito amável. Eu tive a sorte de legal. fazer curso de Linux com ele lá na For Linux, lá na minha Que época legal. de sysadmin, Eu já e, fiz curso de, lá também, cara, mas há muito tempo atrás. e desde então, desde lá ele já era uma pessoa muito amável, ele tem um amor pela comunidade, sabe, que é muito foda, muito foda. E ele tem, eu recomendo muito o pessoal pegar os vídeos deles de 4 anos atrás, eu acho que 4, 5 anos, bobear, e dar sabe, faz uma maratona. Ele tá fazendo, todo sábado ele tem vídeo aula na Twitch, né, para ensinar a galera. Então ele já Legal. fez mutirão para entender o que é Kubernetes, mutirão para tirar a certificação de clouds, ele já fez da Acho que ele Oracle. tá com esse da hora que eu acho que tem aula de 8 horas de live no canal dele. Cara, Impressionante, cara. o Jefferson é animal, é animal mesmo. Também, para entender mais, a gente também pode falar um pouco mais de IAC, né, que seria a infraestrutura como código, todo esse termo também está nascendo. Outro canal que eu também recomendo seguir é o do Gomex, né, tem alguns grupos no Telegram, do Linux Tips, do Que Terraform, legal, cara. tem algumas comunidades que eles se ajudam bastante, mas eu acredito que o Jefferson poderia ser uma grande porta de entrada, sabe? Ele já tirou bastante dúvida de bastante coisa. Que legal, cara. E empresas, alguma dica de empresa que para submeter uma vaga ou para tentar conhecer alguém dessa empresa, pedir indicação, entender como é a mentalidade dessa empresa, até para entrar mesmo na área. Cara, isso é uma coisa muito legal também, e esse movimento de migração para o mundo, né, das nuvens, né, essa digitalização, né, ele está tão forte que hoje eu posso até falar para o pessoal mandar currículo para o Itaú, sabe? Aquele bancão que você achou que
nunca ia se modernizar, e eles estão investindo uma grana pesada nisso. Eu tive, Legal. antes de ir para uma empresa canadense, eu fiquei no Itaú. Eu trabalhei trabalhei um ano no Itaú. E eu estava trabalhando exatamente na parte de cloud, porque eles iam migrar tudo para a AWS, tudo, tudo, tudo. Então, uma coisa que eu recomendaria é o pessoal aplicar para banco, porque os bancos têm muita, mas muita vaga, e é um ambiente seguro, porque por mais que tenha toda a burocracia de um banco, tem alguns perrengues que você vai passar para, né, subir alguma coisa em produção, você tem um espaço muito grande para aprender. Você pode Legal. cometer erros, porque existem ambientes para isso. Caso você entrasse numa startup, talvez você não tivesse muita gordura para queimar. Então, se você estiver começando, eu recomendaria sim você entrar num bancão e começar lá, estudar e tentar progredir nessa área, sabe? Legal, legal. Eu tive muitos amigos que trabalharam no Itaú e todo mundo fala, apesar de ser a rotina, né, ela é bem pesada, mas o aprendizado é muito grande, porque o investimento em tecnologia é muito alto, né? Então, hoje a gente tem uma dezena de bancos que trabalham com digital, ou são puramente digitais, né, ou estão, né, nesse processo aí, ou tem parte dos seus produtos em digitais. Eu acho que foi uma boa dica mesmo, Lucas. Cara, é legal porque você vai falando algumas coisas assim, aí vão cruzando, né? A comunidade ela é pequena, na verdade, né? Parece muito grande, as pessoas parecem ser inacessíveis, né? Mas você acabou de falar no grupo Telegram, eu nem sabia que tinha grupo no Telegram. Eu tenho alguns grupos no WhatsApp que eu participo, né? No Telegram eu tinha, depois parei de usar. Canais do YouTube, né? Esse canal é do Linux Chip, depois eu vou pegar esse outro que você citou, eu vou também deixar aqui nos comentários para quem quiser acessar, né? No Telegram é fácil de você achar, né? Basta digitar lá na busca que você acaba achando o grupo, né? Não precisa nem de permissão para entrar, né? Se não me engano, é só você, né, achar o grupo e entrar. Lucas, é bacana isso. Agora, assim, para quem está boiando 100%, né? Dá um exemplo de como um SRE pode ser útil. Digamos assim, eu vou dar um exemplo bem abstrato e grande, né? Você está numa empresa e aí vai surgir uma Black Friday, né? Há uma expectativa muito grande de que os consumidores vão acessar os recursos digitais dessa empresa. Como que o SRE entra nisso? Como que ele vai ajudar a empresa nessa ação que vai ter início, meio e fim? Legal. O SRE, ele entraria muito antes da própria, dessa campanha, né? Muito antes dessa campanha. Então, como a gente ainda está, né? O Google está anos-luz à frente, né? Eles têm tecnologias que eles estão desenvolvendo lá que para a gente é coisa da NASA, a gente não entende, né? Então, o termo que eles cunharam, a gente tenta seguir, mas é difícil chegar lá. A ideia do SRE seria um profissional que é dono de produção, né? Ele é o guardião de produção, mas para isso ele precisa entender como que está a produção. Então ele precisaria monitorar corretamente a produção para ver, eu estou tendo algum problema na minha escala, os meus usuários estão recebendo muito erro, está aumentando a latência dos meus serviços. Então, até chegar nesse nível de excelência, existem várias outras coisas que deveriam ter sido feitas. Então, vamos tentar voltar alguns meses Legal. antes dessa escala, né? Porque a gente poderia falar do tipo, se eu estiver num ambiente onde eu tenho containers, eu coloco mais containers, né, em paralelo, e talvez eu conseguiria aguentar a carga que vai vir. Mas vamos voltar algum tempo antes. Voltando algum tempo antes, se um SRE tivesse lá desde o começo, junto com uma equipe de desenvolvimento, ele traria conhecimentos para a equipe, falando, essa configuração aqui que a gente está seguindo, ela vai ser muito difícil eu colocar em paralelo. Por quê? Porque tem duas aplicações que vão tentar consumir a mesma coisa ao mesmo tempo, isso vai dar race conditions, daí vai dar problema. Então, é um profissional que ele vai tentar
prever problemas no futuro. Legal. Né? Então, é um profissional também que vai querer pedir que coloque mais log na aplicação, porque caso dê algum problema, eu quero entender. Eu quero que coloque métrica, porque eu quero entender, e o conceito de métrica, né, que também tem esse mundo de observabilidade, o conceito de métrica é como se fosse um contador. Então, eu tenho um esquema do tipo, toda vez que eu levanto esse copinho aqui, essa tampinha de copo, e aí eu vou contando isso daqui e seria a minha métrica. Então, ó, o Lucas, em um intervalo de 10 segundos, levantou o copinho 5 vezes. E aí, o céu é o limite, você pode fazer 1 milhão de coisas com isso, você pode colocar métricas do tipo, eu estou recebendo alguns erros 400 que não deveria receber, estou recebendo alguns erros 500, estou tendo algum problema de performance, X pessoas estão batendo no meu site, e com isso você vai ganhando conhecimento da sua aplicação. Então, em um mundo onde a gente está preparado para a escala, né? Igual eu estava até vendo, se eu não me engano, esses dias eu vi uma notícia falando que a Magazine Luiza, toda vez que aparece no BBB, é como se fosse uma Black Friday, é como se fosse um evento de Black Friday. Imagina o esforço que os profissionais da Magazine Luiza não tiveram para conseguir fazer com que a infraestrutura deles seja elástica, né? E aí, tocando nesse assunto de novo, né, você me fez a pergunta de como que eu vou aguentar essa porrada, né? Esse é um ponto muito legal, um dos motivos muito legais de estar na cloud, porque no mundo mais de hack físico, onde você tem o seu servidor, é muito difícil fazer esse tipo de escala sem você gastar muito dinheiro, porque você sabe bem disso. Para você comprar um equipamento, para você comprar um servidor, um switch, um roteador, vai às vezes um ano de até passar no financeiro, no jurídico, entregar o negócio, veio de fora, aí tem o profissional que instala a fibra, aí tem o profissional que instala o rack, aí tem o profissional que configura a rede, a energia. Nesse mundo de cloud, tudo virou como serviço. Então, eu preciso de uma nova máquina. Eu preciso de uma máquina parruda porque eu sei que no dia 3 de novembro eu vou ter um evento. Beleza, eu vou já me programar aqui, já subo umas 10 máquinas, desligo as que eu não estou precisando e no dia eu ligo e já era, sabe? Então, essa elasticidade que a cloud nos deu foi a grande mudança dessa área, sabe, da área de DevOps. E em cima da cloud, todas as ferramentas bonitinhas, elas floresceram, igual o Terraform, o Ansible, porque a gente queria deixar ainda mais fácil o nosso trabalho, entendeu? Então, eu adoro essa área, porque são camadas de abstração em cima de abstração, que é muito interessante. Legal, legal. E aí, quando você disse um ponto interessante, porque a gente sempre está pensando na implementação, né? Então, vamos lá. Você vai ter um evento de grande escala, né? E você se prepara para ele antes, né? Até dei uma olhada que o SRE, tem 50% do trabalho dele voltado para essa parte de implementação, e a outra parte ali de análise, né, até entendimento desse cenário. Bacana você citar, né, que essa parte de observabilidade, né, entender as métricas de cada aplicação, até para você tomar a ação correta na hora que você for fazer esse deploy em massa, né? Exato, exato. Bacana. Mais algum ponto sobre essa questão, Lucas? Não sei se eu te cortei. Não, imagina. Eu estou pensando que, assim, eu sou um pouco prolixo, então tem 1 milhão de coisas que eu já disse. Não, cara, pode Mas, ficar à vontade. Eu acho que tá sendo bem didático aqui, né? Até a gente conversou antes de iniciar o vídeo, né? Eu expliquei para o Lucas o perfil do público, né? Apesar do YouTube, qualquer um pode entrar, né? Perfil do público do blog, do canal, são pessoas que trabalham, né? Boa parte com ainda não estão empresas, né? E o cara trabalha muito com código, com CLI ainda, né? Você pensar que você pode fazer um deploy em massa, né? Um ambiente que seja escalável, é fantástico, né? E você está trazendo isso de forma que
pô, não é por um cara que... Eu não perdi essa onda ainda, né? Essa onda, se for do interesse, eu ainda posso participar dela, né? Com certeza. A gente tem eu até citei em outros vídeos, você tem na Udemy lá, cursos de R$ 30, né? Ou US$ 10, que você consegue estudar pagando pouco, né? Tem ótimos profissionais, cursos da Amazon, né? Uma dica que eu dou lá, tem alguns cursos bacanas, né? Eu comprei um da Amazon lá, tem um fazendo a propaganda aqui, o cara nem tá me pagando. Tem o André Iacono, ele tem uns cursos de Amazon lá, e pelo menos uma dica que eu até dou para os amigos, né? Pô, você vai lá procurar um curso na Udemy lá, o curso tá acima do seu dinheiro que você tem, né, dos recursos que você tem, vai lá na Udemy, bota no carrinho, espero que eles não mudem essa rotina depois que eu falar isso, bota no carrinho e deixa parado. No outro dia vai vir lá uma oferta. Pô, você deixou seu carrinho esquecido. Pague R$ 30 e compre esse curso. Então, quando não tiver aquelas promoções, né? E o curso desse da Amazon, do André Iacono, é fantástico. Ele tem vários cursos de AWS lá. E os cursos você consegue a partir de R$ 30 comprar, né? Tem cursos de, de Python, de Ansible por R$ 30. Tem cursos gratuitos. Às vezes o instrutor ele precisa levantar alunos para poder fazer a segunda venda dele e ali ele ganhar dinheiro. Então tem muito curso que é gratuito, né? Fora também a comunidade, né? Que acaba ajudando muito, né? E você encontra muita coisa, né? Compartilhada de forma gratuita, né? O canal do Lucas, o canal do Linux Tips, a gente tem também o Telegram. Então, acho que a ideia principal, Lucas, era você. Pensamos em DevOps, né? O cara trabalha com precisa de mim. Como é que eu vou começar ou como é que eu vou entender? Não precisa nem se migrar, eu não quero migrar, eu quero só aprender, eu quero entender, né? E algumas palavrinhas-chave aqui que você foi falando, né? É só anotar e buscando ali, né, o seu caminho das pedras para você encarar a sua jornada. Se você tem interesse ou se quer apenas conhecer, vai participar de reuniões com alguns diretores ou sugerir mudanças na sua empresa, né? Está na parte mais estratégica, para que a sua empresa possa continuar a mudar ou sobreviver nessas mudanças que estão tendo. A pandemia, eu que trabalho diretamente na área comercial, né, a pandemia tem mudado o cenário de muitas companhias, né? Muitas companhias têm se obrigado, né, a mudar a rotina de trabalho, né? Tem permitido também para os colaboradores, para os funcionários, trabalhar em qualquer lugar do globo, né? Então, por isso que eu até citei, muita gente está trabalhando para empresas na Europa, nos Estados Unidos, recebendo em dólar. Tem muitos brasileiros se movendo para a Europa também, como é o seu caso. Então, acho que é um ambiente que está permitindo que as pessoas deem voos maiores, né, para quem tem desejo de viver fora, ou evoluir na carreira, né? Enfim, acho que anotar essas palavras, ir atrás dessas dicas, acho que vai ser muito valioso. Ou mesmo para não ficar para trás, né? Porque você se formou ou você fez na área de sistemas, ou você era um engenheiro elétrico, acabou começando a trabalhar com redes, com infraestrutura, mas o dia de amanhã, cara, você pode não estar, né, empregado, então você precisa entender, né, até para se movimentar também numa situação não desejada, né, Lucas? Lucas, muito obrigado por esse bate-papo, tá? Foi muito prazeroso aí, foi um aprendizado grande até para mim. Eu queria saber se tem alguma consideração final para dar para a galera. Enfim, fica à vontade aí, seu tempo, faz sua propaganda se quiser, tá? Fica à vontade. Fechou. Então, uma coisa que eu gostaria de falar de tudo dessa última fala que você falou, um exemplo da minha família. A minha irmã, ela era engenharia ambiental, ela fez mestrado em engenharia ambiental também, nessa área, nunca tinha mexido no código na vida, mas aí ela acabou voltando para o Brasil, ela tinha feito até especialização fora, tinha conseguido uma bolsa de mestrado fora, e quando ela voltou, ela se viu no mercado aqui que no Brasil não estava muito interessante para engenharia ambiental, e em questão de 8 meses, ela conseguiu uma vaga de júnior no Santander.
sabe? Legal. Então, tipo, é uma coisa que eu sempre falo que se mantenha curioso, né? Tem aquela grande fala do Steve Jobs, né? Que stay foolish, stay hungry, né? Se mantenha foolish, eu não sei como traduzir de um jeito que não fique meio estranho, mas fique com aquela sensação de criança, né? Sempre fique curioso, não tenha medo de errar, né? E eu acho que, assim, também acho uma coisa que é interessante falar, que se você é um profissional bom no que você faz, você sempre vai ter espaço, sabe? Não, às vezes bate aquela ansiedade maluca de, meu Deus do céu, todo mundo está falando de uma coisa e eu não tô. Mas se você é um profissional muito bom no que você faz, você vai ter espaço. Talvez você não vai ter mais espaço na empresa que você está hoje. Talvez você vai acabar indo para uma coisa mais física na Amazon, num grande data center. Pode acontecer, mas para as pessoas que estão curiosas por algo novo, eu acho que essa área de DevOps vai te dar muita coisa boa, sabe? Trazer muita coisa boa, porque você sempre está aprendendo alguma coisa nova, sempre vai ter um cara lá nos Estados Unidos que fez um programa novo que te ajuda num problema que você nem achou que tinha. Então é uma coisa que é muito divertida, sabe? E eu vou também te deixar aqui, depois que a gente terminar, alguns links de alguns canais que eu gosto, que eu sigo, Fantástico. e um que eu já gostaria de até ressaltar, que é no Instagram, que é muito fácil acessar, é o Marcelo underscore, né, DevSREs. Então coloca Marcelo Dev SREs. O cara, ele é um monstro de sysadmin, ele veio dessa área e migrou, né, fez toda essa transformação para a área de DevOps. E o cara solta conteúdo diário numa didática monstra. O cara é muito, muito, muito interessante. E também o Linux Tip segue ele nas redes deles. O Gomex também no Twitter e no Instagram, eles são fenomenais, assim. Aprendi muito com o Linux Tips. E se quiser seguir lá o meu canal também, fiquem à vontade. Eu estou começando ainda, tá? Estou engatinhando, mas está sendo muito Não, prazeroso fazer. tem muita coisa legal. Desculpa, eu quero só falar mais uma coisa, Lucas. A gente está passando por alguns problemas no Brasil de desemprego, né? Pessoas que perderam renda. E a área de TI é uma área que está com escassez de profissional, e é uma área que eu gosto muito de frisar, que se você vai receber o seu salário a partir da sua capacidade de absorver novos conhecimentos. Então, a partir do momento que você consegue absorver novos conhecimentos, aplicar esses novos conhecimentos, em pouco tempo você conseguir uma promoção, se locomover para um emprego melhor, né? Então, procure, né? Se esforce enquanto você tem energia para isso, né? Ou se não tiver energia, cara, vai atrás, porque existem muitas possibilidades, né? Eu recebo, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro e eu moro numa cidade chamada Maricá. E aí eu fico entre Niterói, Rio de Janeiro. Niterói não é um polo tecnológico, mas eu recebi essa semana duas vagas que não estou conseguindo preencher. Rio de Janeiro não é um polo também, né? Temos algumas empresas, tem vagas lá que não se consegue preencher. E aí você vai expandindo, né? Alguma dessas vagas pode ser remota. Então, a gente está falando ali, vamos dizer assim, vagas por perfil tradicional. Imagine para especialistas, né? Ou que demandem um conhecimento um pouco maior. Né? Então, quem tiver com dúvida, né? Cai dentro, sabe? Eu acho que vai ser bom para você, para o seu futuro, para sua família. Eu sei que é um papo muito de para adolescente, né? Mas eu acho que a gente vê muito essa conversa assim, pô, vai para o marketing digital, pô, que é uma área também fantástica, né? Vai trabalhar com vendas, Sim, cria um produto para vender, cria um, um dropshipping, mas na própria área de TI também tem possibilidades aí de ganhos muito bons, né? Muito bons. sim. Então, acho que E são esse dicas. eu volto a frisar os bancos nisso, sabe? Como os bancos eles têm essa necessidade de profissional e eles não encontram. A minha irmã, ela fez parte de um treinamento do Santander para conseguir achar o profissional. Tipo, eles foram lá, buscaram várias pessoas que se candidataram, e eles foram afunilando, ensinando, fazendo prova, e aí eles conseguiram formar o mínimo, né?
para que entrasse no banco para ajudar. Então, às vezes a gente fica nessa insegurança de, nossa, mas o Santander é uma empresa multinacional, o Itaú é muito grande. É nesses lugares que talvez você vai achar uma grande oportunidade. Legal, Lucas. Show de bola, cara. Lucas, de novo, obrigado, cara. Foi uma honra bater um papo com você. Foi um aprendizado muito grande. Galera, quem não é inscrito no canal do Lucas, Souza XX, se inscreva lá, né? Assisto 2 vídeos super legais para assistir, que é como eu gostaria de ter aprendido Ansible e como eu gostaria de ter aprendido Terraform. E ele também desenvolve em outros vídeos esses 2 temas e também desenvolve para outros temas. Se inscrevam lá, dê uma força, comente. Também, se quiser deixar dúvida aqui nos comentários também, você será super bem-vindo aqui para a gente responder, tá? Obrigadão, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigadão, gente.